Meu nome é Luana. E desde que me entendo por gente, fui a artista da família. Essa palavra, pronunciada com um leve sorriso e um aceno de cabeça condescendente, nunca foi um elogio. Significava que eu era sonhadora, a imprática, a inepta para as coisas da vida real. Em contrapartida, meu irmão mais velho, Márcio, era a personificação da solidez. O pragmático, o homem de negócios, o herdeiro natural de tudo o que importava. Ele era o sol, e eu, a sombra que ele projetava. Nossos pais, Sofia e Luiz, cultivavam essa distinção com um zelo quase religioso. Márcio, o primogênito, era o futuro da família, o pilar que sustentaria o legado. Ele herdaria a tradicional empresa de importação de vinhos, um negócio que o meu avô havia construído com as próprias mãos. Para eles, o caminho de Márcio era claro, pavimentado com sucesso e respeito. Ele estudou finanças em uma universidade de prestígio, usava ternos impecáveis e falava sobre o mercado de ações como se estivesse recitando poesia. Enquanto ele negociava contratos milionários e expandia o império familiar, eu estava no meu pequeno e abafado estúdio, lutando para transformar telas em branco em mundos de cores e sentimentos. Meu mundo era vibrante, mas eles só viam borrões. Eu costumava pensar que, se me esforçasse o suficiente, se minha arte falasse por si mesma, talvez eles finalmente me vissem da mesma forma que viam Márcio. Mas a verdade se instalou devagar, como a poeira que você para de notar nas prateleiras. Eu não era a filha de quem eles se gabavam. Eu era aquela que eles presumiam que ficaria bem, não importa o que acontecesse, desde que não os incomodasse com meus devaneios. As perguntas deles sempre carregavam um peso, mesmo quando não eram explícitas. Você não vai arrumar um emprego de verdade, Luana? Seu irmão está expandindo os negócios, e você, com seus quadros, é um passatempo tão caro, não acha? Aprendi a acenar e mudar de assunto, a me proteger por trás de uma parede de indiferença cuidadosamente construída. Eu tinha um plano, um sonho que era só meu. Passei anos economizando cada dólar que podia, trabalhando em empregos temporários, vendendo pequenas pinturas em feiras de arte locais. Queria construir meu próprio espaço, um santuário onde a criatividade pudesse florescer. E assim, com muito suor, paixão e inumeráveis noites em claro, a tela viva nasceu. Não era grande, mas era meu, um estúdio de arte charmoso em um bairro artístico de Los Angeles, com uma pequena galeria onde eu exibia não só minhas obras, mas também as de outros artistas locais. Eu vendia minhas pinturas por preços que, para mim, pareciam fortunas, centenas, às vezes milhares de dólares por uma tela. Dava aulas de pintura para adultos e crianças. Era meu refúgio, minha independência. O cheiro de tinta-óleo e terebintina era meu perfume favorito. Mesmo assim, nunca reclamei da forma como era tratada. Visitei-os nos feriados, ajudei a organizar festas de aniversário para o filho de Márcio, comprei presentes caros para meus pais, levei vinho quando esqueceram aniversários, o meu incluído. E sempre mantive uma certa distância, me sentia mais segura assim. A vida perfeita de Márcio, construída sobre uma fundação que agora se mostrava frágil, começou a desmoronar. Ele havia feito uma série de investimentos arriscados, expandindo a empresa de vinhos em mercados voláteis, tudo sem o conhecimento total do meu pai. Rumores de má gestão e, para piorar, sussurros mais obscuros sobre desvio de fundos para cobrir apostas perdidas, começaram a circular. Eu tinha meus próprios indícios de que Márcio não era tão infalível quanto parecia. Anos antes, eu mesma havia pago discretamente suas dívidas de jogo, um total de $15.000, para evitar que a verdade chegasse aos ouvidos de nossos pais. Guardei o segredo, como sempre fazia. A empresa da família, o orgulho do meu pai, estava agora à beira da falência, afundada em dívidas que somavam milhões. Meus pais estavam desesperados. As ligações começaram a se tornar diárias, a voz da minha mãe embargada de pânico, a do meu pai carregada de uma raiva contida, mas direcionada ao mundo, não a Márcio. Luana, você precisa ajudar seu irmão. É a empresa da família. O legado do seu avô. Eu sugeri soluções práticas, que fizessem uma auditoria, que buscassem um consultor financeiro externo para reestruturar as dívidas, que vendessem uma parte da empresa para investidores.
Mas eles tinham outra ideia. Uma ideia que revelaria a verdadeira extensão da sua percepção sobre mim. Era uma terça-feira quando a ligação veio, com um tom estranhamente formal. Luana, querida, precisamos que você venha jantar. Temos uma proposta muito importante. A voz da minha mãe tinha um brilho que eu não ouvia há anos, mas também uma tensão que me deixou alerta. Por um segundo, pensei que Márcio havia arrumado um investidor milagroso, ou que os bancos haviam renegociado as dívidas. É sobre a empresa? Márcio conseguiu algo? Perguntei. Não, não, ainda melhor, ela disse. Apenas venha. Seu pai já está em casa, e Márcio também estará aqui. Dirigi pela cidade depois do trabalho. Havia algo estranho no tom dele, mas disse a mim mesma para não pensar demais. Talvez, por uma vez, fosse realmente uma boa notícia. Quando entrei na sala de estar deles, o ambiente estava pesado, quase irrespirável. Eles já estavam sentados, alinhados no sofá. Na mesinha de centro, uma pilha de documentos grossos e um ar de solenidade forçada. Aí está ela, disse papai, levantando-se para me abraçar, e então me entregando a pasta. Dê uma olhada, Luana. Dentro, havia uma pilha de papéis com logotipos de bancos e termos jurídicos. No topo, um contrato de venda. O que é isso? Perguntei, sentindo um arrepio na espinha. É para a venda da sua galeria, Luana, mamãe radiou, um sorriso forçado nos lábios. Conversamos com alguns investidores. Eles estão interessados em a tela viva. O valor é excelente. $500. Não é maravilhoso? Eu pisquei. $500 mil. Era muito dinheiro. Mas era meu negócio, meu sonho. Vocês venderam meu estúdio? Não, não, querida, ela disse, a voz cheia de uma falsa doçura. Estamos te ajudando a vendê-lo. É o único jeito de salvar a empresa de Márcio. O dinheiro será usado para injetar capital e pagar as dívidas. Não é ótimo? Olhei para Márcio, que deu um pequeno aceno, mas não conseguiu me encarar nos olhos. Que ótimo para a empresa, eu disse, minha voz soando estranha e distante. Comecei a devolver a pasta. Não, não, esses são para você assinar, mamãe disse, empurrando-a de volta para mim. O que você quer dizer, para eu assinar? Perguntei. Papai pigarreou, ajustando os óculos. Conversamos sobre isso em família e decidimos que você venderá a tela viva. Você está economizando há anos. Não tem dívidas. Pode começar de novo. É o único jeito de salvar o negócio. Seu estúdio é um hobby lucrativo, mas a empresa de Márcio é o legado da família. Márcio não pode pagar as dívidas sozinho, mamãe acrescentou gentilmente, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Ele está fazendo tudo o que pode, mas a empresa precisa de uma injeção de capital massiva. E você tem um ativo. O cômodo ficou em silêncio. Senti todos os olhos em mim, como predadores encurralando sua presa. Vocês estão me pedindo para destruir meu negócio, o trabalho da minha vida, aquilo que mais amo na vida, para salvar a empresa do Márcio? Perguntei, a voz mal saindo. Márcio ainda não me olhava nos olhos. Depois que a crise financeira o atingiu, eu não tenho nada, Márcio murmurou, a voz quase inaudível, mas cheia de uma vitimização calculada. Não posso dar a eles o que precisam sem ajuda. Olhei para o contrato de venda novamente. O valor era assustador, mas a ideia de abrir mão do meu estúdio era ainda mais. Eu já paguei as dívidas de jogo dele antes, eu disse baixinho, lembrando a todos do meu sacrifício silencioso. E paguei as contas médicas da mamãe quando vocês estavam sem seguro, $15 mil de uma vez. Eu estou economizando há 15 anos para construir a minha independência, para ter o meu próprio caminho. Vocês sabem disso. E nós te criamos, querida, mamãe disse, estendendo a mão para minha, um sorriso falso e insistente no rosto. Nós fizemos tanto por você. Não é hora de retribuir? De mostrar gratidão? É uma questão de lealdade familiar.
A palavra lealdade pairava no ar como uma névoa tóxica. Levantei-me, com o coração batendo forte, as mãos tremendo. Uma raiva fria começou a subir pela minha garganta. Vocês armaram isso? Compraram a minha venda, presumindo que eu cederia? Vocês negociaram meu negócio pelas minhas costas? Papai não negou, seu rosto endurecendo. Você não tem marido nem filhos, Luana. O que custa você ajudar? Sua voz era fria, cortante, como um caco de vidro. Sua arte é só um passatempo. Márcio é o futuro da família. Vai custar o meu sonho. Eu não vou fazer isso, eu disse, a voz embargada, mas firme. Isso é manipulação descarada. Isso é abuso. Vocês não veem o meu valor, apenas o que eu posso dar a vocês. Deixei a pasta na mesa, sem abrir, e saí antes que pudesse começar a gritar, antes que minhas lágrimas de raiva e humilhação pudessem ser vistas. Bati a porta atrás de mim, o eco reverberando na casa que um dia chamei de lar. Pensei que eles se acalmariam. Disse a mim mesma que perceberiam o quão absurdo era tudo aquilo, que exigir que sua filha independente sacrificasse o trabalho de sua vida para salvar o irmão irresponsável não era algo que a maioria das pessoas defenderia. Eu estava errada. A humilhação estava apenas começando. Eles disseram aos nossos familiares que eu estava negando ajuda. Alguns deles resolveram me ligar e me chamar de egoísta e cruel, por abandonar meu irmão nesse momento. O pior veio da tia Vitória, a irmã mais velha da minha mãe. Ela ligou durante o jantar, a voz doce como mel, mas afiada como uma lâmina. Só quero colocar algum juízo na sua cabeça, minha querida Luana, ela disse naquele tom açucarado que havia aperfeiçoado ao longo de décadas de fofoca. Você está ficando mais velha, Luana. Pelo menos assim, você estaria contribuindo para o futuro da sua família. Então, porque estou ficando mais velha, eu preciso garantir que a empresa do Márcio fique de pé, e abrir mão da minha galeria? Não seja dramática. Eles precisam de ajuda, e você, bem, você está em posição de dar. É uma honra poder ajudar sua família, Luana. Naquela noite, bloqueei todos os números que haviam se manifestado, um por um. Se eles não podiam respeitar meus limites, não mereciam sequer ouvir minha voz. 2 meses se passaram. O silêncio da minha família era ensurdecedor, mas começou a se tornar um alívio. Mergulhei no trabalho com uma ferocidade que nunca tive antes. Cada pincelada era uma resposta, cada cor, uma palavra que eu não podia dizer. Criei uma série de pinturas intensas, cheias de luz e sombra, que expressavam toda a minha dor e minha resiliência. As vendas aumentaram, meu estúdio floresceu. Deixei o silêncio se tornar algo próximo da paz. Então, o envelope chegou. Chegou em uma quinta-feira, grosso, com aparência oficial, o carimbo do tribunal. Pensei que fosse papelada de seguro a princípio, mas quando o abri, meu estômago despencou. Estavam me processando. Sofia e Luiz Silva. Meus pais haviam entrado com uma ação civil formal. Estavam exigindo $500 mil em reembolso por investimentos feitos em minha carreira e bem-estar. A quantia era exata, o valor da venda do meu estúdio. Li 2 vezes, 3 vezes. Cada linha era mais fria que a anterior, um documento meticulosamente elaborado para me destruir. Listaram aulas de arte da infância, viagens de estudo, o custo de tintas e materiais, até mesmo apoio emocional durante a adolescência, que não consegui ler sem soltar uma risada amarga e histérica. Eles até tentaram contar as férias de quando eu tinha 10 anos. E, no final, em linguagem clara, sem rodeios, fundos a serem usados para capitalizar a empresa Silva e Filhos, adquirida para Márcio Silva e sua família. Eles não foram sutis. Nem fingiram que era uma questão de princípio. Era uma tática de guerra declarada. Chamei a melhor advogada que pude encontrar, doutora Helena Silva, uma mulher com quem eu já havia feito um contato anos antes para um projeto de arte para seu escritório. Ela usava óculos de armação fina, falava com uma calma de aço e não piscou uma vez enquanto eu explicava tudo, do início ao fim, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto revivia anos de submissão e invisibilidade.
Eles não têm direito legal ao seu dinheiro, Luana, ela disse categoricamente, folheando o processo com desdém. Os pais são obrigados a prover para seus filhos menores. Não há expectativa legal de reembolso por despesas de criação. Isso é um absurdo, uma afronta à lógica. Então, por que me processar? Perguntei, a voz embargada. Helena encolheu os ombros. Tática de pressão. Eles acham que você cederá para evitar o tribunal, para evitar o escândalo. Ou realmente acreditam que você deve a eles. Mas a verdade é que isso é uma tentativa de extorsão emocional e financeira, disfarçada de processo legal. Senti-me dormente, depois com raiva, depois envergonhada por sentir qualquer um dos dois. Mas sob a vergonha, uma chama de determinação começou a queimar. Nas 3 semanas seguintes, juntei tudo. Trabalhei com Helena incansavelmente, revirando cada canto da minha memória e dos meus registros financeiros. Encontrei provas dos $15.000 que paguei pelas dívidas de jogo de Márcio. Localizei o comprovante do cheque de $20.000 que dei ao meu pai para o carro novo dele, quando ele alegou estar sem dinheiro. Minha mãe precisou de uma cirurgia de emergência e o seguro não cobria, eu paguei os $15.000 do hospital sem questionar. As transferências bancárias para meus pais ao longo dos anos, $500 aqui, $1.000 ali, para ajudar com emergências que nunca eram explicadas. Mensagens de texto da minha mãe pedindo apenas uma pequena ajuda. Encontrei recibos que não lembrava de ter guardado, de materiais de arte que eu mesma paguei, de viagens de estudo que eles alegavam ter financiado. Puxei registros de contas de e-mail antigas. Cada linha era uma memória que eu não havia pedido para reviver, mas que agora se tornava munição. Então chegou a data do tribunal. Usei roupas sociais simples e confortáveis, de um tom terracota que me trazia calma. Levei apenas o que precisava. Minha tia-avó paterna, Dona Cecília, a única pessoa na minha família que sempre me viu como eu realmente era. Ela era uma mulher de poucas palavras, mas sua presença era um bálsamo. Apareceu em silenciosa oposição ao próprio filho, meu pai. Vovó apertou minha mão antes de entrarmos. O que eles estão fazendo não está certo, Luana, ela sussurrou, os olhos fixos nos meus, uma força inabalável nela. Mas você já sabe disso. Do outro lado do corredor, meus pais sentavam com Márcio ao lado deles. Ele olhava para qualquer lugar, menos para mim, a vergonha e talvez algum ressentimento pintados em seu rosto. Aquele era o meu irmão, o homem de negócios, agora reduzido a uma criança petulante que se escondia atrás dos pais. A sala do tribunal estava mais fria do que deveria estar no meio do verão. As paredes eram bege, o carpete fino. Meus pais sentaram à esquerda, Márcio entre eles, tias e tios atrás, pessoas que não me mandavam um cartão de aniversário há anos, agora ali para apoiar a família, para me ver sucumbir. Do meu lado, apenas a vovó Cecília, meu porto seguro em um mar de traição. Então, o juiz entrou. Ele parecia ter uns 60 anos, grisalho nas têmporas, óculos baixos no nariz. O tipo de homem que não se apressava em falar porque já tinha ouvido todo tipo de mentira. Sua expressão era de cansaço, mas seus olhos, de sabedoria. Meu pai se levantou primeiro, com uma postura ensaiada. Vossa Excelência, ele começou, a voz tremendo ligeiramente, mas tentando soar autoritária. Não somos pessoas irracionais, mas investimos nossas vidas, nosso dinheiro, nosso tempo na criação de Luana. A empresa da família está em risco. Estamos apenas pedindo uma parte de volta para ajudar nosso outro filho e sua família a sobreviver. Ele gesticulou em direção a Márcio, que encolheu os ombros. O juiz não piscou. Especificamente, ele disse, virando uma página, o que vocês gastaram na educação dela depois que ela completou 18 anos? Os documentos aqui citam $80.000 em mensalidades universitárias. Mamãe e papai trocaram olhares nervosos. Papai pigarreou. Bem, naquela época, Márcio tinha acabado de se formar e estava assumindo a empresa. Estávamos ajudando ele e a esposa a se estabelecerem. E não tínhamos dinheiro para as 2 faculdades. Então, o juiz esclareceu, sua voz neutra, mas cortante,
vocês não contribuíram para as despesas da faculdade da Ré? Ela, a propósito, formou-se com louvor e montou um negócio de sucesso do zero. Não, mamãe disse rapidamente, quase em um sussurro, tentando desviar o golpe. Mas meu irmão, o tio de Luana, sim. E como ele é meu irmão, eu argumentaria que o apoiamos indiretamente com moradia, etc. por um tempo. Helena se levantou, calma, metódica, com sua pasta de documentos. Vossa Excelência, temos documentação que mostra que a senhora Luana Silva é financeiramente independente desde os 18 anos. Além disso, ela forneceu repetido apoio financeiro tanto aos pais quanto ao irmão, cobrindo emergências e dívidas significativas. Ela entregou o arquivo ao juiz, que o recebeu com um aceno de cabeça, transferências bancárias, recibos de despesas médicas, e-mails de Márcio pedindo dinheiro. Isso inclui $15.000 em pagamentos por dívidas de jogo do irmão dela, $20.000 para um carro para o pai dela, e $15.000 em pagamentos de contas médicas para a mãe dela. Além de múltiplos depósitos diretos para os pais dela em momentos em que eles relataram dificuldades financeiras. E, por último, mas não menos importante, recibos que provam que a senhora Luana Silva pagou a maior parte de suas mensalidades universitárias e todos os seus materiais de arte desde o primeiro dia. O juiz revisou os documentos em silêncio, então levantou os olhos, sua expressão ilegível. Então, a Ré não estava recebendo apoio, mas dando, correto? Helena disse, a pergunta pairando no ar. Minha mãe se mexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. Esse dinheiro não é relevante, ela argumentou, a voz fraca. Estamos falando sobre o custo de criá-la, comida, moradia, orientação emocional. É uma dívida de vida. Por que exatamente? O juiz perguntou, ignorando a interrupção, vocês precisam de $500.000 agora. Mamãe hesitou. Olhou para Márcio, buscando apoio. Para ajudar Márcio a quitar as dívidas da empresa da família, ela disse suavemente, como se a resposta fosse óbvia. Um silêncio pesado caiu sobre o tribunal. A desculpa deles havia sido exposta em sua crueza. O juiz se virou para Márcio. Senhor Silva, o senhor acredita que sua irmã deveria ser responsável pelos seus fracassos financeiros e pela dívida da sua empresa? Márcio finalmente olhou para cima, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e humilhação. Ela não é casada. Ela não tem filhos. Eu sim. Tenho responsabilidades. E isso cria uma obrigação financeira sobre sua irmã? O juiz perguntou, a voz agora mais incisiva. Somos família. O juiz ergueu uma sobrancelha, um brilho de desaprovação em seus olhos. Eu também não sou casado. Devo pagar as dívidas do meu irmão ou os custos da empresa da minha irmã. Família significa apoio mútuo, não exploração. Márcio piscou. Não disse nada. O juiz voltou-se para meus pais, a paciência visivelmente esgotada. Vocês apoiaram financeiramente Luana depois que ela se tornou adulta? Estávamos ajudando Márcio, meu pai repetiu, teimosamente. Então, vocês priorizaram um filho em detrimento do outro, ele disse claramente, sem acusação, apenas um fato frio e duro. E agora, buscam compensação de uma filha que, comprovadamente, os apoiou financeiramente por anos, enquanto vocês direcionavam seus recursos e atenção a outro filho. Isso, senhor e senhora Silva, é um comportamento questionável, no mínimo. Eles não responderam. Quando saímos da sala do tribunal, a vovó me abraçou primeiro, apertando-me com força. Você foi firme, minha neta, ela disse, a voz embargada pela emoção. Isso é mais do que posso dizer por qualquer outra pessoa naquela sala. Eu não tinha certeza se tinha ganhado. Ainda não. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não era a que estava em julgamento. A verdade havia sido dita em voz alta, para todos ouvirem. E isso, por si só, era uma vitória. O veredito veio uma semana depois. A sala do tribunal parecia menor na segunda vez, talvez porque eu finalmente estivesse respirando ali dentro. O juiz não desperdiçou palavras. Sua voz era clara e ressonante.
Após revisar as provas, considero a alegação dos autores sem mérito. Senhor e Senhora Silva, a responsabilidade financeira de criar um filho não lhes dá direito a reembolso uma vez que esse filho se torna adulto. Ele olhou para suas anotações, então levantou os olhos, encarando meus pais diretamente. De fato, as provas sugerem que a senhora Luana Silva já forneceu apoio financeiro significativo tanto a vocês quanto ao seu irmão, demonstrando uma generosidade que não foi correspondida. Francamente, considero o comportamento de vocês em relação à sua filha descarado e decepcionante. Isso é um absurdo. O pedido de vocês foi negado. Eu não celebrei. Não chorei. Apenas fiquei ali, enquanto Helena sorria e vovó apertava meu braço, e vovó sussurrava: "Você está livre, minha querida." Livre. Pensei que tinha acabado. Mas ainda não tinha. Meses se passaram, meses de silêncio absoluto. A tela viva prosperou de uma forma que eu nunca imaginei. Ganhei novos clientes, expandi para um espaço maior, contratei uma assistente e meu trabalho foi destaque em algumas revistas de arte locais. Pintei meu novo estúdio de um amarelo vibrante, o sol irradiando da parede. É tranquilo aqui. Nenhuma voz levantada, nenhuma pergunta que eu não quero responder. Vovó Cecília me visita com frequência. Ela ainda me lembra de trancar as janelas à noite, mesmo tendo um sistema de segurança robusto. Elas não falam dos meus pais, a menos que eu pergunte. E raramente pergunto. A ferida ainda estava lá, mas estava cicatrizando. Durmo melhor agora. Márcio, pelo que ouço de outros parentes distantes, perdeu a empresa. Tentou reerguer um pequeno negócio de consultoria com meus pais, mas enfrentam dificuldades financeiras e de reputação. O brilho de filho de ouro de Márcio se apagou sob o peso de suas próprias falhas e da obsessão dos meus pais por dinheiro e status. Não os vejo há mais de um ano. Minha vida seguiu em frente, à minha maneira, e só isso importa. Obrigada por ouvir a história de Luana. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.